Salve, salve, minha gente prudentina! Tudo bem com vocês? Muito obrigado por vocês estarem aqui nos acompanhando, curtindo, comentando, compartilhando, né, Pedrão? Que é importante, né? Histórias aí que o Prudencast traz. Exato. Tudo bem, Fábio? Tudo bem? Aos amigos que estão nos acompanhando, um forte abraço para todo mundo que tá ligadinho no Prudencast, né? E o Prudencast, cara, ele vai abrindo portas. Depois eu te falo uma coisinha. Tô curioso agora. Depois eu te conto. É ruim quando o cara já chega fazendo um mistério, suspense, né? Depois Quem sabe o coração dele amolece, ele conta aqui pra todo mundo. Não, ainda tá muito novo. Ainda não pode? Ainda tá muito Então tá novo. bem. Mas aí Mas depois... vocês vão saber, porque Em não breve, pode guardar muito segredo. em breve saberão a novidade. E agradecer o pessoal, além disso, falar para seguir lá nas nossas redes sociais, o prudencast.pp no Instagram. Passamos de 2.000 seguidores no Instagram, Pedro. Olha só. É pouco? Depende do ponto de vista. Se você for pegar a população de Prudente, é praticamente 1%. Tô certo? Na minha Se você olhar um ano atrás, nem tinha podcast. Pensando por esse lado. Então já são 2.000 pessoas Exato. curtindo, né? Comentando. Até a gente com um tempinho ali sem publicar, né? O pessoal reclamando que não tinha os episódios, mas voltamos. Tá tudo tranquilo. Com aquela prosa bonita e gostosa que não pode faltar. Que normalmente a gente faz aqui sobre os assuntos de Prudente e região. Então, sigam a gente lá no Instagram, prudencast.pp. A gente brinca que a meta é chegar a mais de 1.000 episódios. Vamos fazer uma meta até no próximo trimestre? Chegar a 2.500, vamos lá? Tá bom? 2.500 episódios Não, ou seguidores? Seguidores. Ah, tá, seguidores. Seguidores, tá bom. Dá pra alcançar. Dá pra usar, sim. Dá pra usar. Vamos, o menino que ousou sonhar, a gente tá aqui. E a gente tá aqui também com uma convidada especial. Fábio, você que sempre faz as honras, por favor. Obrigado, Pedro. Obrigado, principalmente a Zeli, que veio aqui, né, conversar com a gente. Até tava na dúvida, né, se era uma entrevista, se era um bate-papo. É uma conversa, né, por mais formal que às vezes o assunto seja, a gente fala que é uma conversa descontraída, né, tranquila. Aquele bate-papo como se a gente estivesse na frente da sua casa, em um barzinho, né, são amigos conversando, né, sobre as ideias, sobre as experiências de vida, e é muito bom receber você aqui, você que é reitora da Toledo, né, do Centro Universitário Toledo, uma instituição tão prestigiada aqui pela nossa região, pelo estado, pelo Brasil como um todo, né, Zeli? Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Fábio. Eu sou o Fábio. Obrigada, Fábio. Na dúvida, olha na Pedro. caneca. Aqui, Pedro, desculpa. Sem problema. Comecei me atrapalhando aqui, mas é que tem tanta câmera aqui. Microfone, a gente começa meio desconcertado aqui. Obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês hoje, participando do Prudencast. Vai ser uma experiência bem legal. Eu espero que eu possa contar um pouquinho da trajetória da Toledo, né? Prudente aqui. Presidente Prudente, da minha trajetória como líder, hoje à frente de um legado familiar, né, de uma responsabilidade tão grande, e num momento tão difícil que o nosso país passa, que os jovens passam. Acho que vai ser um bate-papo mesmo, bem agradável, bem gostoso. E já que a Zeli falou de trajetória, lado a lado da nossa trajetória aqui do Prudencast, também tá o pessoal da Kender, a agência Kender, que trouxe um presente para nossa convidada. Olha, a gente chega com recebido. Posso receber, Fica à posso vontade. abrir? Fica à vontade. Muito obrigada da Kender, agência. A agência Kender, que é Gráfica. Isso, é uma gráfica. agenciakender.com.br. Isso, muito bem. Olha, vou ganhar aqui uma canequinha para beber a minha Era água. surpresa. Não é mais surpresa, que né, massa. Pedrão? Já vem com o meu nome. Maravilha, linda. Zeli Machado, Prudencast. Obrigada a Kender. Adorei. Vou já utilizar. Legal. A agência Kender que faz toda a parte de publicidade e, além disso, também essa parte de impressão gráfica. Então, pessoal, que a gente tem muito internauta, podemos dizer assim, que é de faculdade,
vai pra formatura e tal, quer fazer uma caneca especial para alguma festa específica, vai lá na Agência Kender, procura a Agência Kender, que eles estão lá para te atender. Esse foi um dos maiores ganchos que você já pegou por aqui. Parabéns. Viu? Esse foi, hein? Obrigado, obrigado. E lá na Agência Kender, além de canecas, impressão em camisetas, almofadas e tudo mais, também faz toda a parte de publicidade e marketing. A Agência Kender fica ali na Avenida da Saudade, é facinho de encontrar. Tá vendo a sacola que tá aqui em cima da mesa? A fachada da Agência Kender é desta cor e você consegue encontrar facinho a Agência Kender por lá. Fica entre o bloco Down Oeste e o campo do Parque do Povo, facinho de você encontrar. Não tem erro. Pertinho de uma farmácia, eu acho. Assim, pertinho de uma Isso. farmácia ali, de uma das farmácias. Na frente de uma farmácia, acho que é a Farmácia São Paulo. Drogaria São Paulo. Drogaria São Paulo. À frente da Drogaria São Paulo é facinho de você encontrar a Agência Kender. E outro parceiro, que esse aí a trajetória já é um pouco mais longa, porque já é um dos primórdios. Esse é um contato com a comunicação, né, Pedro? É um parceiro de muito tempo lá da FACOP, da Faculdade de Comunicação de Presidente Prudente, que é o Maurício Caldeira, e da Ultracel. A Ultracel, que é assistência técnica em celular, fica aqui na Alberto Bonco Figlioli, na frente, praticamente na esquina, à frente do espetinho do japonês. É muito fácil de achar também a Ultracel. Deu problema no celular, caiu, quebrou. Tá vendo, Vic? Você que tá aí, ó, que tá chegando agora, estreia da Vic aqui na parte técnica. Então, assim, caiu, quebrou, aconteceu alguma coisa com o seu celular, leva lá. Tô com problema na TV. Leva lá. O Maurício garante pra você que ligou na tomada, ele dá um jeito. Então, eu tava pensando aqui, Pedro, os nossos patrocinadores, tanto a Ultracel quanto a Kender, eles atendem uma gama de produtos e serviços muito grande, né? É. São versáteis no que interessa. Exatamente, é isso. Versatilidade hoje em dia é tudo, e a Kender e a Ultracel garante isso pra gente. Então, já foi dado o recado. Bora começar? Partiu. São produtos que todo mundo usa, né? Tá Exato. no seu dia a dia. Seja celular o dia inteiro, a gente sempre quebra, perde, a capinha estraga. E as canecas, os produtos da Kender, assim, a gente sempre quer ter, né? Uhum. Todo mundo precisa, quer né? ter. Então, assim, parabéns pelos patrocinadores aí, pelas empresas que apoiam o Prudencast. Que venham mais, né? Quem quiser. Quanto mais, melhor. Exato. Ó, o nosso Instagram, quer dar uma ajudinha pro Prudencast? Manda lá no @FalaFábioReis, que é o Instagram do Fábio, e o meu é @FalaPedroReis. A gente também funciona, além de apresentador, a gente faz biquinho de contato comercial às vezes. Mas só uma dúvida, vocês são irmãos? Não. Nem irmãos, nem primos. E é um só se encontram por nome aí. de guerra, o nome comercial aí? Não. Oficial. O nome oficial no registro. No registro mesmo. Quando a gente estudava, tinha acho que uns 7 reis Tinha bastante. na parte da faculdade. Então Tinha bastante. Nos juntamos, né? Juntamos os Teve um entrevistado que falou: ô Pedrão, tô aqui e tal. Normalmente eu me atraso, deu pra perceber. Mas ele falou: Pedrão, tô aqui, tô com o seu irmão, já tá aqui. Eu falei: meu irmão tá aí? O que meu irmão tá fazendo aí? Ele tem outro irmão que chama Felipe, inclusive, né? Felipe Reis, que é aluno da Toledo, inclusive. E já falando um pouco disso, você falou de jovens, de momentos do país e tal. A Toledo passa por uma grande expansão. E como é que é lidar com essa expansão? E aí, querendo ou não, abrindo um novo leque de jovens, né? A juventude de hoje em dia, eu considero um pouco nichada, né? Então, assim, tem a galera da comunicação. Que até bastante nichada. A galera da comunicação que faz o marketing, ela se comunica, se veste, fala de forma diferente do que a galera que vai fazer direito lá na Toledo. Então, assim, como que é na parte administrativa lidar com tudo isso, com toda essa juventude? E pessoal também, né? Tanto administrativa quanto pessoal. Bom, vamos lá, né? A Toledo, ela tem 60 anos, né? Mais de 60 anos. 62 anos, ela faz agora em maio. Então, nós temos aí uma mudança muito grande, a gente percebe uma mudança muito grande de crescimento, realmente, de expansão. Essa expansão, ela veio com a autonomia para centro universitário, porque a Toledo era uma faculdade, e ela não tinha autonomia de abrir cursos. E quando nós nos transformamos em centro universitário, em 2014, é que nós começamos a abrir novos cursos. Eram as engenharias, e após as engenharias, nós resolvemos abrir para a área de entretenimento,
a gente chama de entretenimento e bem-estar, e também as áreas de saúde. Uhum. E assim, é um desafio muito grande, porque é um investimento bem alto e com jovens, como você disse, com jovens hoje que passam de uma geração que não sabem o que querem, né? Então, diferente de nós, eu muito mais do que vocês, mas eu acho que até a geração de vocês ainda ela era mais confiante, mais resolvida, né? A criação, a gente já sabia um pouco perto, sair no ensino médio, né? Hoje fala ensino médio, a gente já sabia o que a gente queria. Hoje não, os jovens, eles estão muito inseguros, eles não sabem o que eles querem, fazem o ensino médio, chegam no 3º ano do ensino médio e ainda não sabem o que querem. E isso é uma geração, é uma fotografia de um estudante real. Inclusive, semana que vem a gente tem a semana de abertura dos professores e nós vamos falar, o tema é sobre o estudante sim, né? A gente tem aqui, cada vez mais, eu tenho brincado muito com o pessoal lá. Vocês estão falando sobre o quê? Se não for sobre o aluno, se não for sobre o estudante, nem pode parar a reunião. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para o aluno, né? Lógico que é aquele olhar qualitativo, olhar de preocupação, de pensar o que a gente vai fazer para atender aquele aluno. Não é o mesmo aluno de 5 anos atrás. São alunos totalmente diferentes. E o corpo docente, ele envelhece, né? Então, os alunos sempre têm a mesma idade e o corpo docente envelhece. Então, a gente tem que o tempo inteiro estar resgatando quem é a persona do nosso aluno, quem é esse aluno, para que a gente possa nos preparar para atender esse aluno. Inclusive, em pensar em expansão. Hoje, você não pode abrir curso, como muitas faculdades vão abrindo. Não, você tem que realmente entender o que o jovem quer. Quais são as profissões realmente que destacam e que dão projeção, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, um grande desafio, que a gente trabalha diariamente lá com a nossa equipe, para que a gente possa manter tanta qualidade dos cursos que a gente oferece, a inserção do nosso aluno no mercado de trabalho, a escolha de profissionais, de professores capacitados, titulados, mas também com um perfil Mas, assim, não é só um perfil de eu sei da aula e tenho um título, né? Hoje, aquele professor, ele tem que ter letramento digital, ele tem que saber mexer com tecnologia, ele tem que ter o lado humano dele bem trabalhado, né? Porque a gente lida com esses jovens que têm bastante situações de saúde mental, né? Hoje a gente tem tido muitos jovens com depressão, com ansiedade. Então, o professor ele tem que estar atento a isso e resgatar aquele aluno. Ele tem que ter autogestão, então a gente tem que trabalhar umas outras competências, descobrir outras competências nesse professor. Então, hoje o ensino superior, a gestão do ensino superior, seja para expansão, seja para receber esse jovem, ela é um desafio muito grande. Né? Eu me sinto à vontade porque eu não sou nem tão velha e nem tão jovem. Então, eu acho que eu estou numa idade cheia de energia, né? Estudo muito, viajo o mundo para conhecer instituições de ensino, boas práticas, para que a gente possa ter esse olhar, né? O pé no chão aqui, mas o olhar no mundo. De como o externo se comporta. E você falou de uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, para refletir. Meu cunhado, ele é professor universitário lá em Dourados, e vira e mexe, quando a gente se encontra, a gente às vezes troca uma ideia. A gente estava conversando sobre essa questão da juventude, né? De ser nichado, de como o professor lida com tudo isso e o dia a dia até você falou dos problemas de saúde mental que os jovens têm. Eu nunca tinha pensado por esse ponto, que o aluno, ele mantém a idade, sempre vai chegar mais ou menos no mesmo perfil, na mesma idade, podemos dizer assim, mais ou menos com a mesma cabeça, e o professor não, o professor envelhece. Isso aí é um cuidado que muitas vezes na parte de ensino, e aí estendo até para ensino médio, para cursinho, por exemplo. Como um todo, né? Como um todo. Que as pessoas não se atentam muito, né? Porque não deve ser fácil para um professor, às vezes, que ele é um pouco mais antigo, ele é um cara mais de vanguarda, chegar e tá no dia a dia de TikTok, pô. Pra ele deve ser eu tenho 29 anos, eu não mexo no TikTok. Se me der um TikTok na minha frente, eu saio correndo. Imagina um cara que é mais antigão, que tá dando aula há mais tempo. Aqueles que estão há mais tempo e se dedicam mesmo a entender essa linguagem, né? Há um tempo impressionava, hoje é necessário, né? Igual você estava falando.
É isso que a gente precisa fazer, né? Semana que vem, a segunda-feira, nós vamos estar provocando o professor justamente com esse perfil de aluno que está dentro da sala de aula, né? E se o professor não se letrar digitalmente, fazer um letramento, que é como tem professor que é um analfabeto digital. Letrar não é a datilografia. Não, é aprender, né? Aprender a linguagem nome da que internet, a gente diz, né? que é mais aberto, assim, muita coisa para aprender. Mas ele tem que saber que um TikTok, de repente, ele pode trazer conteúdo, uma curadoria de conteúdo externo, ou então provocar que o aluno entregue um trabalho com o TikTok. Né? Não tem problema nenhum. Ele pode fazer um aluno de direito pode entregar um trabalho, trazer uma produção de conhecimento que ele teve no TikTok. Vai chegar muito mais rápido, às vezes, a comunicação do que se fosse um artigo. Né? Ele pode provocar um tema que é um debate num TikTok para depois as pessoas pesquisarem o artigo. Então, são esse tipo, o próprio podcast mesmo, que a gente está fazendo aqui. Né? Se a gente traz professores sobre um tema, lá na Toledo também nós temos um laboratório de podcast, chama Labcast, ToledoCast. E a gente faz aula, o professor faz aula lá. Então ele dá trabalho e fala, olha, vocês vão entregar podcasts. Então são outros meios de ensino, outras ferramentas ou estratégias de ensino que a gente tem que utilizar para que esse aluno ele aprenda, para que ele fique, para que ele goste do curso que ele está fazendo, se envolva, se engaje e aprenda realmente. E até é legal falar isso, no mundo de desinformação que a gente vive hoje, de muita fake news e tudo mais, um professor que ele direciona até para esse tipo de conteúdo que o aluno vai ver, porque querendo ou não ele vai ver, ele consegue direcionar assim, ó, esse cara do TikTok tá falando uma coisa legal, o conteúdo dele é bom. Aquele outro ali, ele falou uma besteira. Ó, gente, não vai por esse caminho. Segue esse cara e não segue esse. É isso. É até uma forma de lecionar mesmo, né? Você consegue indicar produtos extra classe podendo usar a rede social, né? E a gente chama isso de curadoria, né? Você pode trazer para eles e para eles terem esse pensamento crítico, exercer realmente... desenvolver essa habilidade com o pensamento crítico. Temos professores lá que, o ano passado, os alunos de marketing de direito se uniram para produzir vídeos, fazerem documentários. Né? E ficou muito legal. Assim, coisas riquíssimas. E foi para trabalhar com um conteúdo específico. Né? Tem outros professores que também usam de competições. Fazem júri simulado e ele traz casos de filmes. Stranger Things. Esse. Nunca assisti. Mas esse 2022 foi esse filme. E aí vem o ensino médio para assistir. E os alunos que são juiz, promotor... Acho que não, juiz não. O juiz é um professor. Os alunos participam como defesa, acusação. E é uma festa. E o aluno adora. Primeiro que ele desenvolve também ali várias habilidades de comunicação, de pensamento crítico, de trabalho em equipe. E só que quem está assistindo, aí fala assim, puxa, que legal que é aprender dessa forma. Né? Então, hoje, a gente não tem como falar que uma sala de aula é só expositiva, como eu aprendi, como vocês aprenderam, né? Hoje, a sala de aula, o professor tem que ter várias estratégias e nós, enquanto gestores, né, temos que estar o tempo inteiro provocando esse professor. Hoje, eu recebi, antes de vir para cá, duas mensagens de 2 professores a respeito do IGP, alguma coisa assim, que é inteligência artificial. E não sei se vocês viram, é aquele que é uma plataforma que você coloca algumas perguntas, ou então você coloca um texto. Eu queria saber sobre perguntas de engenharia. Né? Eu queria que fizesse algumas questões sobre cálculo. Tipo, 5 perguntas sobre cálculo perguntas que envolvem um cálculo assim. estrutural ou alguma coisa de marketing, você coloca lá o que você quiser. Quero fazer um mandato de segurança para colar grau, que isso também tem bastante, sabe, gente? Tem alguns alunos que não passam de ano, depois chega no finalzinho que é colar grau sem ter terminado o curso. Você coloca o que você quiser.
a inteligência artificial não é plágio. Ela busca 3 minutos, Ela te entrega. ela te dá um texto, te dá o trabalho pronto, responde as questões. Ele primeiro você pode formular as perguntas, ele te dá a resolução, e se o professor, o aluno quiser, ele vai também pesquisa e tem o resultado. Então, isso também é uma ferramenta maravilhosa, Porque é mas ao perigoso. mesmo tempo é perigosa. Só que assim, então, mas o que a gente quer mostrar é que o professor ele tem que realmente estar o tempo inteiro pensando novas estratégias, porque o externo está muito rico. Né? Rico, mas é rico mesmo. Isso é uma coisa rica, porque ele varre a E muda o internet tempo todo, inteira. né? Inteira. E tem coisa de qualidade, tem coisa ruim, mas são provocações que a gente faz para o professor. E até legal falar disso, me apresentaram no trabalho essa questão de inteligência artificial e tal. E até eu levantei uma bola lá com a galera da equipe, que isso deixa a gente burro. Também. Acostuma o cérebro a receber tudo de mão beijada. Né? Exato. E aí, assim, pô, a gente que trabalha com comunicação, a gente vai ter que ter um processo criativo para fazer um post de rede social ou para escrever um texto para um blog. A gente vai lá e joga lá e faz tudo de mão beijada? Pô, aí também... O que a gente tá ganhando com isso? A tecnologia, a gente tem que ter um ponto e entender que, assim, ela é muito boa para alguma coisa, só que ela tem um limite ali que também vai limitar, ela passa a nos limitar. E aí Chega um ponto que fica perigoso. né? Porque você abre mão da sua capacidade, pô. Você tá falando assim, você tá entregando pra inteligência artificial aquilo que você tem de intelecto. E aí, pô... É a mesma coisa você dar tchau pro seu cérebro, falar tchau. É você entender até onde aquilo vai te fazer bem, né? Exato. E usar a ferramenta a seu favor. A seu favor. E imagina É igual a cabeça... um carro, né? Ele pode ser muito útil ou pode ser destrutivo. Exato. Então, E eu imagino a usar cabeça de um ferramenta. professor. Porque é o Nós mesmo... vamos deixar eles malucos, né? Porque o professor, ele tá dando... Afiadas Ele dá um trabalho e aí o aluno pode pôr lá e falar... E ele tem que criar uma alternativa para o aluno não fazer isso. Porque existe aluno que faz isso. Sim, com certeza. Então, são grandes desafios. Os próprios espaços, né, de aprendizagem também, as salas de aula, tem salas de aulas que são comuns, aquelas salas de aulas normais, mas a gente tem que ter outros espaços para o professor também ter essa opção de ir para esses espaços e provocar Os laboratórios que criatividade. tem lá na São bacanas, né? Muito legais. E provocar realmente a criatividade, o envolvimento, o engajamento, o trabalho em equipe. Né? Temos lá o Espaço TAI. Você conheceu o Espaço TAI? Não. O Espaço TAI assim. é um espaço também bem moderno. É como o cowork aqui no Inova, né? E também você pode escrever na parede, no chão, na mesa. Você, assim, e para que você haja realmente, engaje o aluno, né? Em algumas, e mude ele de espaço. Você ficar ali despertar mesmo, todo dia, né? ele não aguenta mais. Né? Assim, tem que ser coisas curtas, vídeos curtos, podcasts curtos, mensagens rápidas, mas você dando sempre aquela pirula que você vai dando sempre, né? Um provocando o outro, para que ele realmente se envolva e tenha uma provocação para que ele busque e depois vá se aprimorando nos conteúdos. É muito diferente a forma de ensinar hoje. E cursos mais tradicionais como direito, por exemplo, Conteudistas, extremamente conteudistas. Como que você consegue fazer com que saia da caixinha ali um pouco? Além deles, ele é um curso tradicional, conteudista e com professores tradicionais, né? Esse é o nosso também, um grande desafio. Mas eu acho que a pandemia também favoreceu muito. Bastante. E a gente teve que, em uma semana, virar a chave. Era o que tinha. E aí eles também tiveram que, assim, buscar alternativas, buscar reinventar mesmo, né? conhecimento e se reinventar no uso da tecnologia. Então, algumas resistências que a gente tinha antes da pandemia, hoje, elas são muito pequenas, elas são bem menores. Então, ele também percebe que ele precisa mudar. E ele não tem muita paciência, né? Com essa distância que começa a acontecer, né? O professor mais velho, o aluno mais sempre na mesma idade, às vezes ele não tem muita paciência com o comportamento do aluno. Conversa demais, o celular distrai, né? E aí, mas a gente vai trabalhando isso com ele. Então,
Eles adoram o que eles fazem, né? Acho que tem hora que eu penso, nossa, como esse cara dá aula aqui. Ele é tão importante, eles trabalham o dia inteiro e voltam, em vez de voltar para casa à noite para estar com as suas famílias, vêm e dão aula um dia, 2, 3 dias da semana, e não pelo dinheiro, mas é pelo amor que eles têm, pelo ensinar e aprender. Porque ensinar e aprender é a nossa missão, um compromisso social mesmo, né? E eles gostam, né? Então, eles vão se adaptando, mas a gente precisa estar o tempo inteiro convidando-os a refletir sobre o estudante. Legal. E você falou, né, dessa questão de adaptação. Como que foi para vocês tomarem a decisão? Com certeza não foi de uma hora para outra, né? Mas para sair, né, do status de faculdade para universitário, né? Como que foi todo esse planejamento e quando aconteceu de fato a mudança, né? Os principais desafios, resistências que vocês encontraram ali? Olha, a Toledo foi meu avô que foi o fundador. Seu E Milton, né? meu avô. E o seu Milton, que é o meu pai, ele que veio junto com o meu avô e ele teve a missão de plantar a Toledo Prudente aqui, em Presidente Prudente, em 1961. E meu avô e meu pai sempre foram de ter uma instituição pequena de excelência, né? O crescimento não fazia parte do propósito deles. Meu avô abriu 24 faculdades em várias cidades do estado de São Paulo, né? Ele foi o pioneiro, o bandeirante do ensino superior, foi ele que trouxe o ensino superior para o interior. Qual é o nome dele? Antônio Eufrásio de Toledo, que é o nome da faculdade. Do Centro Universitário. Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo. E ele foi doando, né, várias faculdades no estado. E aí, eles tinham sempre essa missão deles, era faculdades menores de excelência. Então, meu pai também passava isso pra gente. A Toledo, ela foi por muitos anos um curso, uma faculdade com cursos de Direito, Administração, Contábil, Serviço Social e Economia. Muitos anos. Então, foi uma decisão, assim, mais das filhas, nós, de sempre falar, papai, a gente precisa crescer, né? A gente precisa ter outros cursos. Tá abrindo. Vocês viam que tinha potencial para isso? Né? Não tinha ninguém naquela época, eram poucos. Aqui éramos nós, no Oeste mesmo, mas não tinha região, não tinha nada. Eram 2 aqui, 2 ali, uma. Assim, você tinha que viajar bastante para estudar. E aí nós decidimos, ele autorizou. E aí é um processo demorado no MEC, sabe? Não é simples, você tem que cumprir algumas exigências. E aí o que muda? Era faculdade, virou centro universitário. Autonomia. Hoje a Toledo pode abrir qualquer curso. Qualquer curso que ela quiser. Menos medicina, direito, psicologia, enfermagem, odonto e eu acho que é enfermagem. Nós já temos... Direito já existe, a gente já existe. Poderia abrir. Tenho que caso pedir. não tivesse, aí você tem que pedir aumento de vaga, depende do MEC. Se fosse um curso de engenharia, eu quiser aumentar a vaga, eu vou lá e aumento e comunico o MEC. Então, o Centro Universitário, ele tem essa autonomia. Se a gente quiser abrir um curso de fonoaudiologia, amanhã a gente abre, tem projeto pedagógico, contrata professor e a gente abre, né? Então, essa autonomia que a gente ganhou, foi a hora que a gente começou a crescer. Então, hoje a gente também pode abrir, tem as avaliações, você tem que manter a qualidade. E aí veio o desafio, porque você sai daquela zona de conforto, daquela expertise, daquele hall de professores que a gente tem, que você sabe contratar, até os laboratórios, tudo muda, né? Então, foi um grande aprendizado. Os cursos de engenharia, está sendo um grande aprendizado agora, os cursos de saúde que a gente tem, agora Toledo tem a fisioterapia e a psicologia, e nos cursos de entretenimento, que a gente chama de entretenimento e bem-estar, que é a gastronomia, que é uma delícia, maravilhoso, pertinho da minha sala. E aí, cheiro, como que aguenta o cheirinho de pão? Cada dia é uma coisa. E de estética, né, que a gente chama de bem-estar também. Então, assim, são práticas, são experiências muito diferentes para nós, mas também, a hora que você começa a ver o resultado, os alunos se formando, você entregando profissionais competentes, é também muito prazeroso, né? Então, acho que a educação é isso. É você todo dia acordar
e falar assim, hoje vale a pena, né? Porque vem alguém que te dá um feedback legal, você percebe que tá fazendo a diferença na vida daquelas pessoas. Ontem eu fui visitar um egresso, né? Ele vem aqui me visitar, vem aqui conhecer minha agência. E ele ficou tão feliz, né? Porque ele falou, eu queria mostrar para vocês e queria agradecer o tanto que a Toledo foi importante na minha vida. E porque a gente também é muito próximo. Eu sou muito próxima dos alunos, né? Então todo mundo me conhece, todo mundo me chama por Zeli. Até eles brincam, me chamam de Zezé, que meu Instagram é Zezé Reitora. E eu acho que isso é muito importante, né? Lugar que tem que receber muito bem, tem que ter os limites, tem que ter os limites com os alunos, mas para você trabalhar com jovens, você tem que conhecer o jovem, você tem que ouvir, tem que ter uma escuta muito boa, filtrar algumas coisas, mas é muito bom. Essa Teve áurea... algum momento que você pensou que não ia dar certo? Todo dia. Todo dia eu penso que não vai dar certo. Não, tô brincando. É muito estruturado, sabe? Quando a gente faz um pedido como esse, são muitos documentos, e a gente tem uma equipe muito boa de pedagógica e de organização. Só que demoraram 7 anos pra gente sair de faculdade para virar centro Então, o universitário. processo começou em 2007. Por aí. 2007. Porque a Toledo não tem lobby, você não vai para Brasília, não tem essas coisas. Então a gente vai pelo caminhozinho, então demorou muito, né? Mas também foi um momento de expansão do ensino superior no Brasil, né? Então começaram você pode perceber que hoje existem muitos centros universitários, houve um crescimento nessa época. Então, mas dá certo, dá, certo? Por exemplo, é tudo muito planejado, muito organizado para se começar, porque é um investimento alto. Você lembra o primeiro dia que teve aula mesmo, como ensino, como centro universitário, que passava ali na cabeça de vocês? Não E lembro. principalmente, o que seu pai falou quando deu certo, quando mudou, assim, porque né, ele vinha de uma metodologia, de um pensamento mais tradicional, mais contido, foco na expansão, e de repente... Eu não lembro, assim, do dia seguinte, né? Eu lembro muito de que logo que... E não muda nada, no dia seguinte não muda nada. Mas nos meses seguintes a gente tem que mudar toda a documentação da escola. Papelaria, você tem que trocar toda, trocar logo, mudar... Eu era diretora acadêmica. Eu virei pró-reitora acadêmica. Então, você mudam funções, né? Então... Aí você começa a sentar e falar qual curso que a gente vai abrir. Esse curso tem mercado, né? Por que nós vamos abrir esse? Porque aquele. Aí ele vinha e falava, não, vocês estão doidos, vocês estão abrindo esse curso. Me mostra que tem aluno. Me mostra onde vocês vão arrumar professor. Então ele vinha colocando as rédeas assim para que a gente fizesse da melhor forma possível. Então, assim, eu lembro muito desses momentos de construção, de escolha de cada professor da engenharia. Né, da nossa campanha, a gente teve uma campanha, não sei se vocês vão lembrar, era assim, a Prudente ganhou um novo centro. Esse era, como é que chama isso? O mote. O slogan, né? Mote. Fala isso, depois vem uma outra campanha, depois vem Toledo Prudente Centro Universitário. Então ficou a cidade inteira falando, que centro? Será que o centro vai mudar do centro? Então essas coisas me vêm, né, na cabeça. E aí a gente começou a escolher os professores, montamos. Eu lembro quando a gente lançou as engenharias, e foi assim também uma surpresa muito grande, porque numa apresentação dos cursos a gente encheu um auditório de 400 pessoas que não tinha, e nós não tínhamos nenhum laboratório para fazer nada, sabe? Assim, não tinha nem laboratório de técnicas lá de engenharia, nada. Era só laboratório de computador, eram os laboratórios de direito, de negócios, não tinha nada do curso. E, de repente, a cidade aceitou muito bem. Então, são esses tipos de memórias que eu tenho e que fazem realmente valer a pena. No início do bate-papo, você falou sobre a questão da persona que vocês têm que trabalhar e que vocês, os alunos vocês precisam entender essas personas, como funciona. Para uma áurea familiar que a Toledo sempre teve, como é lidar com isso também?
com a saída de uma coisa mais restrita, não digo restrita na parte de entrar, restrita mesmo, menos cursos, menos vagas, para uma coisa que você abre um leque gigantesco para novas possibilidades. De personalidades também, exato. Né? Como que você lidou com essa mudança de persona que a própria Toledo passa agora também? Assim, pela expansão, você muda, não, você só tem mais gente, mas a persona, ela não muda tanto. Ela muda por causa da geração, né? Mas ela sempre, ela tem um padrão, né? Um estereótipo, assim, um padrão mesmo. Então, assim, a gente tem que estar próximo, né? Então, sair para andar, parar para conversar com as pessoas. Eu pergunto pro aluno, eu brinco. Então, você vai atraindo, você vai ficando perto do estudante, tornando-se ali familiar, né? Continuando com o nosso DNA, a gente fala em DNA. É o DNA do meu pai. Meu pai, ele sentava ali na porta da faculdade e ali ele ficava. Cada um que passava, ele mexia, né? E a gente tem essa prática também. Eu tenho muito. Mas tem uma irmã que é mais quietinha, a outra também tem esse perfil. Mas é assim que você vai conseguindo compreender esse aluno. Mas a gente também faz muita pesquisa, né? Para entender quem é esse aluno. Não sei se também essa te ajuda na resposta, assim. Para entender essa persona, para saber quem é esse aluno, a gente precisa pesquisar. E hoje é uma menina, uma menina, né? Uma mulher de 18 a 23 anos, egressa do ensino público. Eu vou dar um spoiler aqui, porque acho que... Fica à vontade. É uma história bonita. A gente gosta disso. Exclusivo. É uma história bem bonita, sabe? Era que você pega ali todas as respostas e aí você... o texto, eu que montei e você fala, poxa, né? Não é simples chegar aqui. A pessoa que está estudando hoje na Toledo é uma pessoa que vem da escola pública, que trabalha ou estagia para ajudar a família a pagar a faculdade. É na raça mesmo. Que hoje sofre ali de ansiedade, de depressão, que tem uma medicação, que se sente cansada, que tem medo, tem muito medo do futuro, se vai conseguir pagar a sua faculdade, se vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, se a família vai atender a expectativa da família, né? Se a relação teoria e prática vai colocar ela em destaque, né? Que não consegue acompanhar todas as atividades que tem dentro da faculdade, que percebe que os jovens estão... tem muitos jovens perdidos, não sabem o que querem, não aproveitam a oportunidade. Tem muito orgulho de estudar na Toledo, porque todo mundo fala para ela, puxa, estudando na Toledo, que legal, então você é boa, hein? Então, assim, é muito legal. Que gostam dos professores, que escolheram a Toledo por causa dos professores, que escolheram a Toledo por causa da infraestrutura, porque usa metodologias ativas, tem inovação, que nós somos muito acolhedores, né? Tanto os professores quanto os funcionários. Então, assim, você olha, então é uma pessoa com muito esforço, que está ali com muito esforço. Não é uma pessoa que tem uma facilidade na vida. Tem, lógico que tem gente que tem uma família que banca seus estudos e consegue só estudar. Mas a grande maioria, a persona da Toledo, seja em qualquer curso, ela tem esse perfil, né? Então, e esse perfil do aluno mudou bastante com o advento do centro universitário? Eu acho que essa questão de renda familiar, de poder estudar, não. O que a gente percebe é a mudança de saúde mental, né? Os jovens hoje com muita depressão. A questão de gênero. A questão de gênero hoje, ela é muito presente na nossa realidade, na nossa vida. Então, a gente tem que saber lidar com isso também, né? O campus é aberto e cada um faz o que... com todo respeito. Então, isso a gente percebe a de mudança, a questão da ansiedade, da depressão, jovens que não conseguem persistir muito. Uma DP, um obstáculo, um professor que chama atenção, às vezes já desestimula. Então, a gente percebe a resiliência, né? Esses comportamentos diferentes. Agora, hoje é mais mulher do que antigamente eram mais homens, né?
que trabalhavam antes também. Agora, trabalhar, renda familiar, ajudar a pagar a faculdade, isso eu acho que é geral. É. Acho que também faz muito parte do tipo de curso que a Toledo tem. Essa foi a maior dificuldade de vocês na volta do presencial, das aulas presenciais por conta da pandemia? Saúde mental. Da saúde mental? Saúde mental. Porque muito se fala, né? Como que você lidou com a pandemia e tal. Mas pra mim, acho que depois daqueles primeiros 4, 5 meses, a maior dificuldade foi retornar à vida normal, né? Tem como falar que é do mesmo jeito que antes, mas que é uma das coisas que às vezes a gente não fala tanto, né? Foi o retorno, as preocupações do retorno. Eu falo que é a saúde mental e tem muito aluno tipo, da pandemia. Então, ele entrou na faculdade em 2020 e hoje ele está no 3º ano da faculdade, né? Então, o ano passado ele estava no 3º ano, agora ele vai para o 4º. Praticamente um veterano e um calouro ao mesmo tempo, né? O ano passado a gente fez uma ação, mas a gente também trouxe os outros anos, porque era todo mundo novo, não sabia. No primeiro dia de aula, todo mundo voltou presencial, a gente ficava no pátio, eu estava tensa, porque eu queria ajudar as pessoas a chegarem, eles não sabiam onde era a biblioteca, onde é o laboratório X, Y, Z. Então, eu botei todo mundo, vocês vão tudo pro pátio, porque nós temos que... Parecia que era uma escola nova. Não, é uma escola nova. Coisas que a gente não faz isso no primeiro dia de aula. Né? Então, assim... e outra... Então, eu falei da saúde mental. E esse aluno que aprendeu, estudou, ele sai do ensino médio, vai para a faculdade, é uma realidade muito diferente. Tá? Pensa que no ensino médio você tem uma apostila, a professora fala, abre a página tal, exercício tal. Na faculdade, não. O professor fala, olha, blá, 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 fala, e tem livro tal e livro tal, né? Você vai na biblioteca, procura e vê qual que você estuda melhor. Não sabe estudar, então ele sente uma diferença muito grande. E com a pandemia, com o remoto, ele aprendeu a aprender de outra forma. E agora ele volta para o presencial, e aí é outra forma. Então, assim, eu vi muita gente com muita dificuldade. Tiveram muitas dificuldades agora. Muito DP também, mas muito exame, né? Muita desistência, muita preocupação realmente com a aprendizagem. Muda a rotina completamente. Tem alguma história que, tipo assim, ficou gravada assim na sua cabeça? Algum aluno que foi te procurar por alguma dificuldade e você teve que dar um apoio mesmo para ele? E a gente tem muitos, né? Tem muitos alunos que, às vezes... teve uma aluna, assim, eu estou pensando aqui, ela queria estágio, né? Você fala, pô, mas tem que ir estágio, vai falar com a reitora? Eu recebo muito bem as pessoas e eu falo, não, vem aqui, vem conversar comigo. E ela usava a máscara e já não precisava usar máscara. Eu falei para ela, pode tirar a máscara. Aí ela falou, eu não gosto de tirar máscara porque eu não gosto do meu sorriso. Aí eu falei, não, deixa eu ver, tira a máscara pra eu ver. Daí ela tirou a máscara. Eu falei, mas você tem um sorriso lindo, né? Para com isso, não sei o quê. Então, quer dizer, aí ela estava com a autoestima baixa. E aí ela falou, eu queria um estágio, eu não consigo, me ajuda. Me falaram pra te procurar. Aí ela foi me procurar porque alguém indicou. E aí eu falei, então vou te ajudar. Não consigo, eu sou tímida. Aí fomos, e conversa. Eu falei, vamos entrar no Toledo Portal Universitário, que tem lá o Toledo Carreiras, que a gente vai fazer vou ver seu currículo. Você nunca fez? Eu já entrei. A hora que eu olhei o currículo dela, era aquele currículo vazio, né? Sem muita experiência. E aí, na conversa, fui conversando com ela, descobri que ela fazia um monte de coisa, que ela tinha uma habilidade em tecnologia, né? Que ela desenhava, que ela usava tecnologia para pesquisa, ela sabia fazer um monte de coisa. Tinham outras habilidades socioemocionais que ela não sabia, mas foi tudo conversando. Meninos, ela saiu de lá outra pessoa. Então, isso mexe com a gente. Até choro. No lugar do outro, né? Eu chego alguns atendimentos como esse, eu chego a me emocionar, porque tenho certeza que agora eu vou conseguir passar numa entrevista. Porque eu resgatei dela coisas que ela nem imaginava.
Então, tem situações como essa, e ela hoje faz estágio, né? Conseguiu um estágio. Eu liguei para um monte de gente, porque você se comove com as histórias. Já tem outras que reconhecem as oportunidades que tem ali dentro da faculdade, vão se desenvolvendo muito, voltam para contar para a gente, olha, eu aproveitei tudo, eu estou participei da competição tal, obrigada, porque vocês nos incentivaram a participar dessa competição fora do Brasil. Então, assim, são muitas situações, né? Tem situações de jovens que hoje se cortam, né? Se mutilam, e tem situações de bullying. Então, assim, são realidades, assim, não tem o problema de droga. Na Toledo, a gente não identifica muito isso. Se existe, é muito reservado. A gente não tem essa questão, não é assim, fecha os portões, manda a polícia, observa tal coisa. É muito tranquilo. Mas a saúde mental e o aprendizado, os jovens, eles ficaram... Então, eu tô contando esse caso dessa garota, porque eu percebo também... Com certeza não é um caso isolado. Não, né? eles se fecham. E aí você conversa com o professor, você conversa com outro. Cada sala tem uma história bem triste ali dentro. Foi muito impactada por conta Sim, dos lugares bastante. a gente vê isso. Ela falou de uma coisa da Toledo, de incentivo, de procura para competições internacionais, para projetos. Eu fiz um ano de direito na Toledo, né? Ah, você fez? Fiz. Foi uma mudança de rota da minha vida. 10% advogado. Uma mudança Dá de... tempo ainda, hein? Estamos em momento de captação. Eu já era Você formado... já tem ensino superior, você só entrar com seu diploma. Inclusive, eu entrei dessa forma. Eu já era formado, né? Eu já era formado em jornalismo e foi uma mudança de rota, assim. Eu meio que queria explorar, conhecer novas possibilidades, né? Acabei voltando para minha área, que é a comunicação. Mas uma coisa que eu achava muito legal na Toledo, isso aí... Eu fiz pós, eu fiz direito, né? Um ano, fiz jornalismo, agora faço publicidade. E uma coisa que na Toledo me chamava muita atenção era a questão do incentivo. Tipo assim, chegar na sala, vai ter uma competição de direito na Colômbia. É isso mesmo. E todos vocês podem se inscrever. Aí eu ficava pensando, Colômbia, mano. Legal pra Aí caramba. a gente vai ajudar financeiramente. Isso, exato. E aí tinha tudo isso. Não, a faculdade, a universidade vai ajudar você, vai te bancar e tal. E os melhores projetos vão. Então, assim, você se sentia instigado a competir. Que era um momento também que eu tava meio largando muita coisa. E então, assim, eu não aproveitei muito. E eu falava assim, eu tô meio que, tentando descobrir uma coisa na vida. Talvez isso aqui possa ser um incentivo bacana pra eu seguir no direito. Não foi o que aconteceu, mas poderia ser. Já imaginou? Eu escrevo um projeto, tenho uma ideia que dá certo. Eu continuaria na faculdade. Isso aí eu achava muito legal, aberto pra todos, assim, ó. Vocês podem se inscrever. É bem comum você ver, né, o pessoal da comunicação da Toledo, maioria amigo nosso, né, super parceiros, e a gente vê, né, acompanha aí por aí, é muito comum você ver alunos, né, que vão para outros estados, outros países mesmo, em busca de inovação, né? E é muito legal saber desse incentivo e da A gente ajuda com disso. ônibus também, né? Em viagens, já foram para Natura, já foram para perto de Marília. Tem uma empresa de agricultura, de máquinas. Então, assim, os professores foram para a feira de empreendedorismo. Isso traz o aluno para dentro, né, da universidade. Ele não se sente alguém que vai lá, estuda e vai embora. A gente chama isso de super experiência. Tem que ser uma super experiência. Se você quiser, você vai só na sala. Não tem problema. Se você quiser, você vai para a escola e você vai para a sala de aula, vai para a aula, sai da aula, vai para sua casa. Mas se você quiser ser diferente, tem coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Então, Que é o mais importante, você oportunizar situações. a gente fala que isso tem que ser uma super experiência, é eternizar a relação, né, a sua vivência acadêmica dentro da instituição. Aquilo que você vai levar para sua vida inteira. Quem que não lembra dos 4, 5 anos de faculdade? Né? Que a gente teve os meus anos
Eu tenho grupo hoje, eu tenho 30 anos de formada, tenho grupo até hoje, conversando, é uma delícia. Como se, quando a gente faz churrasco, parece que a gente está na faculdade ainda, e a gente lembra de tudo. E aquela coisa na Toledo que eu achava legal também, que a gente, é papo de gente antiga, que a faculdade é você... Bedel. Pensei Não, que era Bedel. que a faculdade é você, que você é quem faz a faculdade. Mas Isso lá é muito claro, isso. Você pode ir lá e tal, tipo, eu vou lá assistir aula e vou chegar e fazer a prova. Você não se... meio que se coçar pra você ter algo a mais, ali você não vai conseguir levar dessa forma, não. Você tem que... E eles instigam, a Pedro, faculdade e instiga é bom que você muito trouxe um isso. tema interessante. Hoje o vestibular é a coisa mais fácil que tem. Uhum. Tá? Hoje no ensino particular, no ensino superior particular, é fácil entrar. Na Toledo tá fácil de entrar. Difícil você sair. Uhum. Né? Então, é isso aí que você está falando. Hoje, você tem o Enem, que é um processo seletivo. Hoje as provas estão online. Você pode olhar para todas as instituições. Está todo mundo fazendo prova online. Se quiser vestibular hoje, amanhã, depois de amanhã, todo dia tem. Então, é mais fácil entrar. Né? Agora, entrou, negócio para sair é difícil. É. Então, depende muito. O aluno tem que realmente estudar muito. Tem que seguir. Eu vi mesmo no direito. Senti na Mas eu vou te pele. contar que o curso que tem maior índice de reprova são as engenharias. Eu imagino. O direito, ele vai, mas a engenharia é um curso que... E tem muita gente que... Você começa uma turma grande e forma uma turma pequena. Uhum. Ele não vai. É muito, muito, muito frágil também o que vem de matemática, né? Lá de trás. Da base A mesmo, raciocínio, né? Então, é um curso que mais prejudica não, mas reprova. Pra vocês, como que foi essa experiência de mudança do novo? Sentiram alguma coisa assim de alunos que vêm? Mas... Ainda não. Né? Ainda não, porque ele foi implantado ano passado. Ele vem de, assim, aqui em Prudente, 2022, ainda muito ainda superficial. E tá tendo tudo muito desalinhado, né? Ele não tem alinhamento com o Enem. Ele ainda não está pronto, não é toda a escola que conseguiu implantar. Então a gente não percebe ainda não. Apesar que eu acho que tem escolas de ensino médio em Prudente que já praticavam, já vinham com metodologias diferentes, trazendo programação, robótica, né? Mas como uma escolha. Então ainda não impacta, não. E porque a gente também está sempre, desde 2012, que quando foi a primeira viagem que eu fiz para Harvard, que a gente vem trazendo inovação. Então, fez 10 anos em 2022 que a Toledo vem trazendo inovação, com salas de aula, com metodologias. Então, a gente estava muito alinhado. Então, se com a mudança do ensino médio, quando ela começar a realmente pegar para valer, eu acho que a gente já vai estar bem adequado. Como que você vê o futuro do ensino superior? Difícil. Difícil. Eu penso que hoje tem muita gente, né, no mercado, muitas instituições de ensino. Os jovens, as famílias estão tendo menos filhos. Já percebeu? Uhum. Quantos irmãos você tem? 2. É o terceiro. Ou o segundo. Você e seu irmão, você. Eu tenho 3 irmãos. Né? Então vocês são da família. Na minha casa éramos 6. Uhum. Se você é da minha, que eu tenho 50. Um tem um filho, outra tem 2. Então você começa a diminuir, né? Então tem muita instituição, menos jovens. Né? O EAD veio com tudo. As profissões estão mudando muito. E hoje a gente vive uma geração que, de 10 pessoas que você conhece, 8 querem fazer o quê? Medicina. Então, eu penso, qual que é a minha preocupação com o futuro? É o apagão que nós vamos ter de alguns profissionais. Então, me preocupa o mercado, me preocupa as empresas, porque tem hora que nós não temos. Eu não tenho, você fala assim, eu preciso de um estagiário para trabalhar aqui com vocês, na área de marketing, de publicidade. Não tem, tá todo mundo trabalhando.
Então, esse apagão vai acontecer, eles vão começar a rodar, esse uma hora Já vai estar acontece, já. Já tá, né? Então, um toma do outro, Uhum. um paga um pouquinho mais que o outro. Então, me preocupa hoje essa geração, né, que não sabe o que quer. Então, a gente vai ter um apagão das profissões. Eu fico muito preocupada com mudanças de profissões também. Aí, de repente, você não tem nem para ofertar isso, porque até a pessoa se formar e se preparar para ser professor disso, temos alguns desafios pela frente aí. Na parte de corpo docente mesmo, eu sinto também que hoje em dia as universidades estão sofrendo muito. Por tudo isso que a gente falou do começo, de você ter o domínio da tecnologia e tudo mais, além disso, essa dificuldade de você formar novos professores, titulados e tudo mais, é uma dificuldade muito grande que eu vejo hoje em dia. Vocês sentem na pele isso lá já também? Sim. Você não acha. Tem algumas disciplinas específicas, né? Que precisam de um professor com um certo domínio, com um certo conhecimento que a gente não acha. Uhum. E aí, às vezes, a gente tem que pedir para que um outro professor estude, que corra atrás, que vai se preparar, que vai fazer curso para pegar aquela disciplina. Então, se você contrata, aí não é legal com a gestão, porque você contratar um professor para dar 2, 3 aulas é caríssimo. Uhum. E você tem que ter gestão acadêmica. Tudo é orçamento, é preço, é mensalidade. Né? Nós alinhamos todos os nossos preços agora para 2023. Então, por quê? Você tem que olhar para orçamento, para gestão. Então, é um desafio muito grande. É preocupação mesmo. E querendo ou não, isso acaba atingindo a ponta, né? Porque acaba atingindo o aluno, de certa forma. E a sociedade como um todo. Ah, né? sim, sim. Mas eu digo na parte de instituição de ensino mesmo. Um professor que ele tem que se adaptar a uma nova matéria, a um novo conteúdo, é meio que você pegar o bonde com ele andando. E aí quem que é prejudicado é o que ele falou, é o aluno que vai pegar um professor inexperiente. Então, essa é uma cultura aí, uma experiência que meu pai falava pra gente, mas que vocês vão abrir esse curso, não tem professor. Então, não abre se não tem professor. Quer ter qualidade, quer ter um sucesso, é um bom projeto pedagógico, um bom corpo docente e uma estrutura. Então, quando a gente monta uma estrutura, a gente faz o melhor que tem. Não é o mais caro, é o melhor. Uhum. Eu sempre falo, professor, o senhor vai usar? Tem que usar, senão não adianta pedir um laboratório cheio de coisa, é maravilhoso, completíssimo, se você não dá conta de usar. Então, vai montar um laboratório de física. Nossa, eu lembro que eu cortei um monte de coisa. Eu falo, você vai usar, professor? Não sei, depende da turma. Se ela avançar, eu consigo chegar até lá. Então, acontece isso, né? Porque às vezes, não tem que fazer um nivelamento. A cozinha nossa da gastronomia, da estética, eu tenho o que tem de melhor para formar um bom chefe, para formar uma boa esteticista. Mas, às vezes, me preocupa se vai utilizar. Uhum. Então, é um bom projeto pedagógico, um corpo docente experiente, né? Tem aquelas competências que eu falei no início, não só didática e conhecimento, mas são situações aí que a gente tem. E como a gente falou muito de jovem, a juventude assiste a gente bastante, eu tenho acompanhado uma galera que eu troco ideia, que eu converso, que fala muito assim, cara, eu não preciso fazer faculdade. Ai, tem isso. E isso me dói um pouco, sabe? De assim, pô, como não, cara? Tipo, todo tipo de conhecimento que você adquirir é bom. Ah, não, mas eu estudo, assisto um vídeo, eu aprendo num curso que Formado eu pago. pelo YouTube. Mas nem digo. Eu pago um curso de 10 aulas, assim. E eu penso que isso é complemento, né? Isso não te dá base de nada, isso é um complemento. E se você já não tem a base, então você tá absorvendo só o complemento de uma coisa que talvez você não saiba. Como que vocês encaram isso também dessas pessoas que falam, não, eu não preciso fazer faculdade, eu me insiro no mercado de trabalho e boa. E foi assim, acho que isso vem de alguns influencers, né? Que começaram a falar que não precisavam fazer faculdades, que faculdade não serviu nada para eles. Isso influenciou muita gente que tem essa fala. Uhum.
Mas assim, se a gente olhar quantos que você conhece que bombam, né? Ganham muito dinheiro com as redes sociais, como influencers, ou então que montaram as suas startups sem estudar. Eu comecei a assistir ontem uma série, não sei se vocês viram, sobre Spotify. Maravilhosa. Eu não terminei, eu assisti Muito só bom. o primeiro capítulo. O cara é um gênio. O cara é um gênio, tá no lugar certo, na hora certa. Então, quantos que conseguem? Ele é focado, ele não gosta de festa, não gosta de beber, não gosta de namorar. Ele, por enquanto, ele só pensa em programar, em solucionar problemas. Então, assim, essa resiliência, esse tipo de... Até o influencer que tem o dom da palavra, né? Ele estudou de alguma forma, né? E ele fala que não fez faculdade, mas fez. Eu vi... Ele lê muito, ele é autodidata. E não é assim. Mesmo assim, para alcançar alguma coisa, ele precisou. Ele pode até não ter feito a faculdade, mas ele é outras autodidata, deve ter lido muito, é muito inteligente. E aí tem jovens que acreditam nisso. E aí, ó, fica uma crítica, você falando isso, eu lembrei. E eu vou citar nome, porque eu sou polêmico, tô brincando. Mas o Chico Garcia, que é um jornalista esportivo da Band, que faz o Jogo Aberto, cara, isso há uns 2, 3 anos, acho que um pouco antes da pandemia. Eu rodando, tinha um patrocinado dele no Instagram. Ele na beira do gramado, com o repórter, com o microfone da Band, com a câmera do lado dele, falando, você quer estar aqui? Você não precisa estudar jornalismo. Você quer ser um jornalista esportivo? Tá no meu lugar? Tá na beira do gramado? Não precisa estudar jornalismo. Vem pro meu curso. Eu falei, pô, aí você tá de sacanagem comigo, cara. Então, assim... Aí rasgou de de todo mundo. Quem assiste um negócio desse, a gente que estudou, a gente sabe que não é bem assim. E uma pessoa que tá na posição dele, né? Pô, responsabilidade. Uma irresponsabilidade gigantesca. E a gente vê muito disso. O cara, não, você não precisa. E você bem disse, esse cara que tá falando isso, ele estudou, ele se formou, ele tem pós-graduação, mestrado, doutorado, mas ele fala isso pra vender o curso dele, pra vender o dele. E até que ponto esse poder de persuasão não atinge a pessoa? O jovem de hoje em dia, não, o Chico Garcia, ele é comentarista da Band, por que eu vou estudar? todo dia lá, né? O meu pai, ele não teve ensino superior. Ele veio pra cá, ele era bancário, e ele não estudou. Ele ficou 58 anos à frente da Toledo e nunca estudou. Só que o meu pai nunca deixou um livro longe dele. Ele lia tudo. Ele lia tudo. Se você chegasse para conversar com ele, ele conversava um pouquinho. Você precisava ler tal livro. Você precisava ler tal livro. E ele ia dando as dicas. Então, assim, ele não estudava porque ele tinha que trabalhar de manhã, à tarde e à noite, porque ele foi o que colocou o primeiro tijolinho lá. Então, cada tijolinho, cada janelinha, cada telha que ele colocou lá custou muito dinheiro. Então, tudo que ele conseguiu fazer a Toledo, ele custou muito para ele. Então, ele tinha que trabalhar manhã, à tarde e à noite. Eu não lembro do meu pai na escola, numa festinha. Eu não lembro do meu pai me buscar ou me levar para algum lugar, né? Eu fui ter o meu pai mesmo quando eu era adulta. Minha mãe é que eu passei na minha mãe. Eu fui lá, porque ela tem Alzheimer, e eu passei lá, e eu fui lá, antes de vir pra cá fazer hora. Falei, mamãe, a senhora tem que falar pra senhora todo dia. A senhora foi a melhor mãe do mundo. A senhora sabe as filhas que a senhora criou? Né? Porque o meu pai, ele não era presente. Eu tive meu pai numa vida adulta, trabalhando com ele. E é um cara que conseguiu tudo que ele E é de uma época que acesso a ensino superior era... Ou você era nobre, usando termos antigos, né? Mas ele estava dentro de uma faculdade, ele até podia. Média. Exato. Ele estava dentro da faculdade, ele podia. Mas ele não conseguia porque ele tinha que fazer o negócio andar. Mas assim, ele nunca deixou de estudar. E ele tinha outras habilidades, né? Ele tinha habilidades muito de conversar com as pessoas. Ele era um encantador de pessoas, né? Todo mundo amava ele. Aonde eu vou, qualquer lugar que eu vou, todo mundo fala, você é filha do seu Milton? Seu pai é maravilhoso. Nossa, o que seu pai fez por mim. Então, ele tinha uma habilidade. A pessoa entrava na sala dele brava, saía de lá, mansinha, feliz. Olha, então ele tinha outras habilidades. Mas eu e minhas irmãs não temos um pedacinho do que ele era. Né? Então, é muito da pessoa. Sim. Então, eu acho que vai passar. E eu vou falar que tá passando. Porque 2023 está muito melhor que 2022. Jura? O pessoal tá voltando
a captação de ingressantes que estava parado no 22, 21, O pessoal pandemia. ainda tava com um pouco de Pandemia, medo, não sei o assim, que eu da pandemia, né? faço, tenho medo, tô perdido. Sabe, 2022 foi um ano mais difícil da minha gestão, da minha história. E agora tá mudando, né? Eu acho que as pessoas estão animadas, falando, eu preciso estudar, eu preciso resolver a minha vida, não posso ficar dependendo de governo. Eu tenho que ir atrás, a gente não sabe o que vai ser, então vamos correr atrás. A gente está sentindo, e do mesmo jeito que foi ruim para todo mundo 22, pelo menos na educação, 23 já é um cenário que está mudando. Eu tenho grupos de trabalho, de cooperação, são vários reitores que a gente tem um grupo. Está todo mundo percebendo que pós-pandemia, uma motivação realmente, porque muito emprego. Não sei se a gente tem tempo para falar sobre isso, mas bastante. nós temos vaga. O Prudente tem vaga, porque eu falei também de apagão. Marketing, contabilidade, tecnologia. Se é programador, analista, tem uma faculdade, você está começando, já o pessoal está contratando, né? Então, Muitos amigos meus que estavam, tipo, no início, na metade do curso, já estão com trabalhando. estágio ou com emprego mesmo. E Realmente Fábio, hoje eu impressionante. tive uma reflexão, olhando ao meu redor. Surgiram, assim, papos, né? Possibilidade para 3 amigos. Emprego. tem muito emprego. E aí, cara, assim, e não eu lembro de eu ter passado pós-vinda de Dracena pra cá, né? Eu passei recentemente 6 meses desempregado. E não achava. Não era por falta de procurar ou de querer, não achava. E aí você vê ao seu redor as pessoas que estão achando de forma orgânica. Isso é muito louco. Já tá mudando, a gente já tá Se vê sentindo na muitos pele lugares falando, essa né, mudança. Oportunidade. Uhum. E assim, com ensino superior, estudando ou já completo. Uhum. Banco, antes para você trabalhar em banco, você tinha que ter uma certificação. CFA, né? CFA, CPA, CPI. Uhum. Não. Eu preciso de alguém que tenha um perfil com essas competências socioemocionais. Depois eu dou 3 meses, 6 meses para ele fazer o curso. Então, assim, mas só que a pessoa tem que também ter vontade, né? Tanto qualquer área. Também não adianta também você querer entrar num lugar e não se esforçar, não estudar, não fazer uma boa faculdade. É um esforço, né? Mas vagas estão lotadas, né? Assim, e acho que até um tema que é legal de vocês trazerem algumas pessoas que trabalham nas áreas de RH e de captação de jovens para trabalhar, porque não falta vaga. E pagando bem, se a pessoa tiver competência mesmo, conhecimento, vai. E você falou da expansão que teve início de 2007 lá, não só na Toledo, mas também 2014. 2014, perdão. Mas o processo começa em 2007, né? Mas vamos colocar aí na primeira década desse século, no começo da segunda década desse século, teve um advento muito grande de novas universidades, novos centros universitários e tudo mais. E era uma preocupação que as pessoas tinham de que o mercado não absorvesse essas pessoas. Absorveu. E Não absorveu aquele que realmente não tinha condições. E aí eu vejo hoje uma possibilidade de que os bons ficaram dessa época, né? Os bons ainda se mantêm. Os cursos EAD, os bons continuaram. E os profissionais agora tá necessitando dessa procura. Talvez seja esse o momento de retornar e ingressar a uma universidade, a um curso superior. Seja essa a hora, gente, estamos no momento certo, na hora certa para ter novas possibilidades? Eu acho que sim. Eu acho que... Agora, olha, você falou do EAD, mas o EAD tem EAD e EAD. Eu acho que hoje o EAD está tendo também uma boa absorção no mercado. O pessoal está contratando, mesmo sendo aluno de EAD. Eles nem perguntam muito, né? Até o diploma é o mesmo. Mas... acho que, assim, não sei se eu entendi sua pergunta, mas tá tendo, sim, uma absorção porque, assim, teve o boom das universidades, né? O boom de alunos em universidade. Sim.
E agora, depois da pandemia, principalmente, houve uma queda muito grande, né? Você vê, por exemplo, na UnoOeste, cara, a gente chegava lá, não tinha lugar para estacionar todo dia. Hoje em dia eu estaciono na porta da faculdade, na hora que eu chego. E assim... A questão de bolsa também, né? FIES, ProUni... Ah, e também. Isso são políticas públicas que diminuiu bastante, né? Então, também, mas isso daí é grana, né? É falta de dinheiro, mas não é de empregabilidade. Outro fator que também não sei se é interessante eu trazer, mas não sei se vocês lembram disso, que antes o prestar concurso público era assim, foi estudando para concurso. Hoje você não vê tanta gente estudando para concurso, né? O pessoal está indo mais para as empresas. Aí aquele negócio de estabilidade não é mais uma vontade, um desejo do jovem de hoje. Talvez muito por aquela questão que você falou, né? De medo do futuro, incerteza. Dúvida mesmo. E até pessoal, possibilidade né? de remuneração mesmo também, né? E você, assim, na Toledo a gente tem tendo muito turnover. Turnover aumentou muito, coisas que não era. Antes, eu entrava lá, ficava 10, 15, você tinha que ir embora. Hoje, a gente vê um turnover, porque também é um perfil do Explica jovem. pra galera que não sabe. Não sei falar assim tecnicamente, mas é a velocidade de troca de funcionário, né? Não sei se eu dei um conceito. Rotatividade. A rotatividade, né? Então, antes o funcionário ficava 2, 3, 5, 10 anos. Hoje, 2, 3, não. Ficava 5, 10, 15 anos. Hoje ele fica 1 ano e aí ele vai para outro lugar. Olha, eu adoro trabalhar aqui, eu tô bem financeiramente, mas eu quero experimentar um outro lugar. Eu quero ter outra experiência, eu quero ter outra experiência. E o concurso não te dá. O concurso não te dá isso, né? Mas também tem aquele que quer estabilidade, tem medo do futuro, prefere estabilidade. Mas não sei se está muito associado, porque o concurso, você precisa de muita persistência. Resistência, resiliência, você tem que abdicar de muita coisa. Às vezes fazer o mesmo concurso 3, 5 vezes, né? Então, é muito interessante estudar o ser humano aí, né? O jovem, entender tudo isso que está acontecendo e colocar na prática. Eu sou muito prática, né? Eu sou muito objetiva, assim, mas a minha escuta é muito qualitativa, sabe? Eu consigo ter essa sensibilidade muito e perceber com o negócio mesmo. Eu acho que os jovens têm percebido isso. O filho da minha esposa, ele tem 20 anos, o Pedro. E ele faz... Chama Pedro também? Também. Minha esposa gosta de Pedro. Sim, mas nosso filho não vai chamar Pedro. É o Pedrão, Pedrinho. É o João que tá vindo aí. Um beijo, Yarinha e João. Já estarei em casa. Tá no forninho. Tá no forninho. E eu tava conversando com ele, faz Relações Internacionais na USP. E quando ele entrou, a ideia era estudar para ser diplomata. Eu tava trocando ideia com ele sobre isso essa semana. E aí, mantém? Ele, cara, 90% das pessoas que entram na USP para fazer relações internacionais querem isso. E agora? E aí ele falou assim que no momento em que ele começou a perceber que ia ser uma coisa, a certo ponto, monótono. De política ele gosta, né? Então, para ele estaria no lugar certo. Mas é política também, sim, né? Sim. Mas um certo ponto monótono, de uma concorrência gigantesca, que não são só aqueles alunos que estão ali no primeiro, segundo ano, que vão concorrer a essa vaga, são vários outros que também têm essa possibilidade para 20 vagas. O curso de Relações Internacionais é só um plus, né? Isso. Porque pode ser de outra formação. Então ele concorre com todo mundo. Com todo mundo. E ele falou assim, cara, o que as pessoas não entendem, que a gente não entendia, talvez, a molecada que entrou com ele, e que a gente passou a entender, é que dentro da relações internacional não existe só diplomacia. Você pode trabalhar numa grande empresa, você pode trabalhar para uma ONG, você pode trabalhar na ONU, você tem várias possibilidades de trabalho. Não é só prestar o concurso. Que toda área é assim, né? Sempre tem. Toda área é assim. Vou estudar direito para ser advogado. Nos primeiros dias de direito meu na Toledo, cara, 95% da sala, o professor perguntou quem aqui quer prestar concurso. 95% da sala ergueu a mão. E era assustador.
E eu falava assim, caramba, O professor olha a Sérgio- concorrência que eu vou ter. O professor Sérgio do Direito, ele começa a primeira semana de aula contando todos os aprovados em concursos. Uhum. Né? Então, todo ano são 5, 10, agora foram 6 juízes num concurso só. Realmente, o cara sai ganhando muito bem, né? Mas o cara também, ó, ralou. E hoje um concurso que vai te dar estabilidade, que vai te pagar bem, ele é mais concorrido do que uma faculdade de medicina pública. Bem mais. E aí, voltando para o assunto da empregabilidade, eu acho que essas mudanças tecnológicas, né? Então, a gente está falando aqui de 2 profissionais, de marketing e de tecnologia, com as redes sociais, com uso de tecnologia, venda pela internet. Então, as empresas foram crescendo. Enfim, tem emprego. Uhum. Então, e nós temos um país que cresceu, né? Se você olhar ele para 8 anos atrás, para hoje, assim, houve uma mudança muito grande, né? Então, assim, eu acho que também é muito fator da empregabilidade mesmo, que tem emprego. E se você olhar até aquela questão, né? Pode ser que o número de alunos caia por causa da taxa de não tem tanta gente. Consequentemente, a mão de obra também acaba, né? Reduzindo. Acaba. Então, acabou uma coisa levando a outra. Uhum. E, Zeli, já pra gente ir caminhando aí pro final da nossa entrevista, precisa tomar uma aguinha. Vou tomar uma aguinha. Tá de boa, hein, Vix? A minha canequinha, ó, vou tomar minha aguinha Já estreando. da caneca da Dencast, da Kender. Aí. Show de bola. Agradecer, Adorei né? A Kender, o A Tracel minha aí, caneca tão junto com a personalizada, eu não gente. tenho nenhuma, hein? Aí, ó, já vai ficar vai na inaugurar. cabeceira Na minha da mesa. mesa. Vai ficar na mesa pra tomar aquele café. Você começou a trabalhar na Toledo aos 16 anos, você estava contando, né? Mais de Adoro contar essa 35 história. anos. E com certeza, né? Não podia sair daqui sem contar essa história. E aliado a isso, eu queria também que você contasse qual foi, né, a importância do legado que o Milton deixou. Tanto para vocês, quanto para Toledo, para Prudente e para a região como um todo, né? Eu vou tentar ser breve aqui, né? Fazer tipo um pitch. Senão vai ir uma edição especial. Sabe? Eu repeti de ano, eu tinha 16 anos, estava no primeiro colegial. Eu estava no Aqui em ângulo. Prudente Aqui mesmo? em Prudente. Eu saí daqui uma vez só. Uhum. E eu repeti de ano. E quando eu voltei para casa, tive que contar pro meu pai. Ele falou, agora você vai trabalhar. Você não vai ficar em casa, porque você não faz nada. Você só trabalha, você só estuda. Você vive para estudar, você não faz nada, paga suas contas. E eu comecei a trabalhar com 16 anos na faculdade. Eu comecei a trabalhar como boy. Eu era boy. Então, eu ia para a cidade com uma pastinha para pagar a conta. E ali eu comecei. De boy eu fui trabalhar na livraria, vendia livro. Depois eu fui trabalhar na secretaria. Depois eu vi contas a pagar. Depois eu fui para a biblioteca. Cada hora ele me mandava, não tinha o que fazer, ele me mandava, né? Dava um troquinho para mim. E aí eu tive meu primeiro salarinho, eu fui registrada. E era muito dinheiro, né? Mas então eu comecei muito cedo na faculdade e eu sempre gostei, né? Eu nasci na Vila Furquim, eu vivi na Vila Furquim, eu só saí da Vila Furquim para casar. Então eu tenho uma história ali muito, muito grande. Então eu comecei com isso e aí quando eu fiz 18 anos eu resolvi que queria estudar fora. Toda jovem de 18 anos quer estudar fora. Eu fui estudar fora. Briguei com meu pai, tive uma briga feia, que ele não queria. E fui para Campinas fazer relações públicas. Era coleguinha, ia ser coleguinha de vocês. Faculdade de comunicação, escolhi relações públicas. Só que no mês seguinte que eu estava lá, meu irmão faleceu. Eu tinha um irmão de 28 anos, num acidente de carro. E aí eu voltei, né? Não tinha como ficar lá. Eu senti muito aquilo, mexeu com a minha família. Era o único irmão, o único filho. E aí eu voltei para cá. E aí eu resolvi que eu ia estudar direito. Aí eu comecei a fazer direito. Fui fazer cursinho. Naquela época era muitos alunos para uma vaga. Não era hoje, que eu estava falando, é mais fácil passar no vestibular. Naquela época era muito difícil. Muitos candidatos para uma vaga. Fiz direito. E aí continuei trabalhando na Toledo e também fui fazendo todo um trajeto lá de secretaria. Continuei na secretaria. Então, assim, eu
comecei muito cedo e fui me descobrindo lá, né? Meu pai sempre foi de trazer as filhas. Nós somos 6 filhos. Meu pai já perdeu 2 filhas. E a gente sempre, todas trabalharam lá. E isso foi, assim, a minha vida. Até hoje eu tenho... Hoje eu não penso mais, mas já teve aquela história assim, ai, mas como teria sido minha vida se eu tivesse ficado em Campinas, se eu tivesse trabalhado em outra empresa. Mas, assim, o que eu aprendi, eu falo que eu ganhei de presente, né? Quando eu repeti de ano, eu ganhei de presente com 16 anos de poder trabalhar na faculdade. Eu conheço aquilo ali, as pessoas me conhecem, eu vivia correndo pelo corredor. Eu adorava, porque eu era filha do dono, eu namorei a faculdade inteira. Brincadeira. Mas eu paquerava, sabe? Era aquela coisa assim, eu vivia naqueles corredores, eu morava 3 quarteirões da faculdade. Então, assim, eu fiz uma trajetória ali muito grande. Eu sou a mais nova, né? De 6, eu sou a 6ª filha. Então, eu tive sempre que me superar em tudo para eu aparecer. Diferente de muitas vezes que o caçula é o mais mimado, eu me sentia a mais largada, né? Eu era aquela que usava o sapato depois que as 5 tinha usado, a roupa depois que as 5 tinha usado, né? Morava na Vila Furquim, corria atrás do caminhão de Coca-Cola, o caminhão da Que Bom. Era tudo muito difícil. Então, eu vivi tudo isso. Eu já nasci numa fase melhor do que as minhas irmãs, mas era tudo muito difícil. Então, eu tinha sempre que superar. Eu tinha sempre que fazer porque eu tinha minhas irmãs muito mais velhas, já trabalhando, muito inteligentes. Então, eu era assim, eu tinha repetido de ano, eu era muito bagunceira, sempre fui muito de fazer amizade, relacionamentos. Então, eu gostava de festa, de passear, então não era muito do estudar mesmo. Então, mas aí eu tentava ser melhor fazendo tudo, depois uma hora que eu amadureci. Então, e aí, quando eu fui passando por outras fases, terminei a faculdade, passei por outras fases. E em 2000, meu pai chamou eu e mais 2 irmãs para assumir a diretoria. Né? A gente tinha tempo lá, mas não sabia nada. Né? Então foi assim, ele falava, não, vocês têm que aprender, faz curso aqui, vai estudar isso aqui, leia isso. Foi fazendo a gente, eu e minhas irmãs. Então, fomos nos adaptando. Eu fui para a área acadêmica, a outra foi para a área administrativa, a outra já era do financeiro, então a gente foi E meu pai sempre ao nosso lado. Né? Ele foi sempre um homem de visão, eu falo que isso é ter visão, porque ele deixou um legado, né? Para nós, mas com a gente tendo experiência. E fez com que a gente também está fazendo isso com os nossos filhos. E aí, em 2016, ele resolveu que ele tinha que estar ao nosso lado e passar a fazer a sucessão. E aí, ele fez a sucessão em 2016, me escolheu como reitora. Mas ele ficou junto conosco, né? Ele faleceu em 2020 e ficou ao lado. Ela chamou todo mundo, fez a passagem, né? Eu estou aqui, mas eu quero que as minhas filhas já estão preparadas e elas vão seguir sozinhas. E eu estou aqui. Chamou um staff dele lá, algumas pessoas que ele confia muito, falou, olha, por favor, aqui ou na minha ausência, se elas fizerem alguma coisa errada, alguma coisa, vocês têm a liberdade de chamar a atenção dela. Eu quero que vocês apoiem. E fez toda essa transição, né, com Em Vida, ao nosso lado, fazendo que as pessoas também confiassem na gente. Já tinha uma confiança, ele já estava, assim, deixando a gestão mesmo, não queria mais acompanhar essa mudança toda. E então foi uma transição muito bacana. Então eu tenho, assim, a minha vida foi dentro da faculdade, apesar de ter tido vários namorados, eu não amei. Meu marido não é estudante, não foi aluno da Toledo, foi depois que estava casado comigo. Ele não tinha ensino superior e meu pai falou, você tem que ter um ensino superior, você vai estudar. Ele estudou depois que ele estava casado comigo. Meus filhos estudaram na Toledo. Hoje, só um dos meus filhos segue, né, comigo lá, está trabalhando, já está fazendo mestrado, fez direito, está fazendo mestrado. Tem uma sobrinha lá com a gente, então a gente também proporciona para os nossos filhos, sobrinhos, quem quiser trabalhar, tem que trabalhar, mas como tem a vaga, tem que ter a vaga. Sem regalia. Sem regalia, né? Pelo contrário,
falo para ele, ó, pro meu filho, você tem que trabalhar dobrado, né? Porque se você não é percebido, você não faz falta. Então você tem que trabalhar, se dedicar para todo mundo perceber que você faz falta, que você não tá aqui porque você é meu filho. Então foi uma trajetória muito grande aí, muito orgulho. E o legado para mim é uma responsabilidade muito grande. Sempre me cobro muito, porque o meu pai era uma pessoa especial demais, né? Então, quem teve a oportunidade de conhecer, sempre só faz elogios, então, às vezes, fica uma comparação, né? Por muitos anos, foram 58 anos à frente de uma instituição como essa, então, tem o DNA dele, então a gente tenta não, né? Faço o que eu posso, o que eu não posso para dar continuidade nesse legado com qualidade, né? Pensando nas pessoas, nos alunos, nos professores. Eu acho que posso perder isso olhando para o mercado, para o futuro, tomando todo um cuidado que ele tinha, mas com o meu jeito de ser, né? Com a minha personalidade. Eu não posso... Ninguém é igual também, né? Eu posso ser igual. Então, às vezes, as pessoas comparar é diferente. Depois que o seu Milton foi embora, as meninas são diferentes. Somos diferentes. Às vezes, meu pai dava muita bolsa, tinha muito desconto. Hoje é uma estrutura totalmente diferente, né? Uma estrutura de uma universidade. Vocês convivem dentro, vocês sabem como é que funciona. Tudo muito investimento o tempo inteiro. Você tem que estar inovando o tempo inteiro. Então, eu procuro seguir esse legado na nossa missão, no nosso propósito da instituição, né, da Toledo, mas com o meu jeito de ser, com o jeito das minhas irmãs, sempre respeitando as minhas irmãs também, que são muito importantes na minha vida, né? A gente trabalha junto, a gente é uma família muito unida, a gente se dá muito bem. Lógico que tem as brigas normais, mas... De lei. mas isso foi todo uma história, né, de família mesmo, que meu pai sempre fez. Ele sempre falava, vocês três nunca podem ficar separadas. Vocês têm que sempre estar juntas. Né? E se estiver fora de uma... Se vocês estiverem numa sala, vocês podem até dar uma briguinha, mas fora daqui, vocês têm que estar sempre unidas. Né? E a gente seguiu isso, e eu acho que é uma receita aí de harmonia, de sucesso para dar continuidade. Né? Não é fácil. Imagino. Chegou a hora, Pedro. Chegou o momento. Chegou o dia D e a hora H. É isso. Aquela pergunta. Só para contextualizar, Ixi, né? Para convidada. A gente meio que surrupiou. Se apropriou de uma pergunta que o Abu Janra fazia no programa dele, no Provocações da TV Cultura. E que a gente replica aqui, até como uma forma de homenagem. Pedindo todas as licenças. Exato, as licenças poéticas. Que é uma pergunta legal e que esse bate-papo proporciona pra gente também. E aí Vocês não me mandaram a cola. Eu ia assistir o podcast, eu não conseguia assistir. Eu vou assistir só pra ver como é que é. E aí... Pode deixar? E aí eu replico essa pergunta para você. Zeli, o que é a vida? Uau! Olha, hoje, com os meus 52 anos, pode contar, né? É atemporal, o podcast é atemporal, mas eu acho que a idade é o melhor presente que a gente tem, a maturidade. Eu acho que a vida, para mim, é viver ela intensamente, né? Sempre com alegria, perto das pessoas que a gente gosta, fazendo o que a gente gosta, né? Sendo muito verdadeira, né? E tendo equilíbrio. Eu gosto muito do meu trabalho, eu amo aquela faculdade, eu vivo lá dentro, mas eu não abro mão do meu final de semana, estar com os meus amigos, com a minha família, assistindo uma série, lendo um livro, para a gente ter esse equilíbrio. Então, eu acho que a vida, para mim, é ser feliz, buscar sempre estar com as pessoas que a gente ama e realizando os nossos sonhos. Nada muito diferente. É só ser feliz. Simples e profundo ao mesmo tempo. É isso. Ele, muito, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente sabe
que a vida de quem tá na faculdade, né? Assim como a faculdade tem todos os turnos possíveis, né? Também acompanha esse ritmo todo e você ter se disponibilizado a vir aqui é muito gratificante para nós, é uma honra, né, receber você aqui. Então só tenho a agradecer Eu mesmo. que agradeço. Se você quiser dar aquele recadinho do coração pros todo mundo que está acompanhando, que gosta da Toledo, gosta de você, consequentemente também, né? Não tem como não citar e fazer todas as memórias e agradecimentos ao seu Milton também. Que recadinho você deixa aí para quem está nos acompanhando, nos acompanhou até agora? Eu que quero agradecer a oportunidade. Eu sempre sou muito resistente para esse tipo de bate-papo, né? Eu não gosto muito eu sou um pouco reservada, vocês acreditam? Sério? Parece, né? Depois de tudo que você falou, Depois de 1h15 falando. É meu sonho, né? Eu pensei que vocês iam me perguntar qual era meu sonho. Meu sonho é um mês de férias e não trabalhar à noite. Né? É o meu sonho. Eu adoro janeiro, porque o janeiro acaba às 6 horas, eu vou para casa, vou jogar um beach tênis, assisto uma série, leio alguma coisa, cozinho. Então, assim que... Mas é muito gostoso, foi muito legal estar aqui, participar desse bate-papo com vocês. Vocês são a gente bem à vontade, apesar das câmeras aqui. E contar um pouquinho dessa trajetória, né? Que é muito importante, porque ninguém sabe o que a gente passa atrás da mesa, né? Todo mundo só vê... Só vê as pingas que eu bebo, né? Não vê os tombos que eu levo. Vê as flores, né? Sabe, aquela perguntinha que sempre fala, mas você está trabalhando, não é janeiro? O aluno não está de férias? Não, tem isso, né? Lógico que é mais calmo, à noite não trabalha, mas a gente trabalha bastante. Mas eu adorei, foi muito bom. Muito obrigada, vocês são incríveis. Bom, o recado que eu quero deixar para o pessoal que vai ouvir a gente é para pensar bem nesse momento que a gente está vivendo, né, de pós-pandemia, os aprendizados que a gente teve e seguir a vida assim, fazendo o que a gente gosta, né? Mais do que tudo, é sempre fazendo o que a gente gosta, muito bem feito, pensando nas pessoas que estão ao nosso redor para que seja melhor, né? Tem como. Então, escolhe o seu caminho e segue, corre atrás que é possível. Sou muito boa nessas coisas. Mas eu acredito sim, eu sou muito de coração mesmo. Sou pensar no ser feliz. A gente tem que curtir. Esse é o principal, né? Eu curti muito estar aqui hoje, Pedro. Também. Que saudade que eu tava. E por falar em curtir, deixa a rede social da Toledo pro pessoal também que estiver acompanhando, quiser saber um pouco mais sobre a universidade. Segue lá, acho que é @ToledoPrudente. Acho que é isso. Uhum. E também se quiser me seguir, eu não sou uma influencer, eu não sou uma produtora de conteúdos, mas eu sempre estou contando o que está acontecendo. Nós vamos tirar uma foto aqui depois, né, pra gente publicar. O meu é ZZ, 2 Zs mesmo. Reitora. Ah, não é ZZ. Não, é ZZ mesmo, 2 Zs, sem o E, reitora. Segue lá. Segue lá. Quem estiver passando pelos corredores da Toledo, procure a ZZ para tirar uma prosa. Exato. E o pessoal da Toledo também ouve o podcast, né? Dá uma moral. Podcast aqui Depois a gente vai gravar um negocinho aqui que eu já vamos ajudar os meninos. Vamos ajudar os meninos a chegar a 3 mil. Vamos, 3 então vamos. mil seguidores. Pouco, a gente tem que gente, ousar que mais. isso? Vamos usar mais. Vamos então, seguir, desafio da ZZ lançado. Em 3 meses a gente chegar em 3 mil. Fechou. Isso. Não, Combinado. Junho. 3 meses você deu o desafio 2,5. Eu tô dando 3 mil em junho. Tá, então tá bom. Então dobramos a meta. Isso aí. Depois vão dobrar de novo. Exato. Agradecer também todo o pessoal da assessoria de imprensa, né, da Toledo, que fez Paulinho. todo o contato, Paulinho, a Laís, o Vinícius. Que estava aqui com a gente algumas vezes, né, ele já ajudou aqui, né, a nossa produção. Agradecer a Vitória, né? Tá estreando, tá debutando aqui. Obrigada, Vitória. Muito obrigado, Vitória. Um abraço também pro Abimael, né? Que tá lá Grande nos Estados Bima. Unidos. Retornando, disse que vai voltar, né? Vamos ver. Vamos ver se o Abimael Vieira. O tio Sano vai prender ele lá. Vamos ver. E obrigado, Pedro, mais uma vez a gente junto. Valeu, Fábio. Valeu a você, a todo mundo que tá nos acompanhando. Segue a gente, eu dei o recadinho no começo do programa.
E agora terminando, vou falar de novo. Segue a gente lá no Instagram, é @prudencast.pp. Também... Não só no Instagram, né? Isso. Se inscreva no canal. Acompanhou, veio o pessoal lá da Toledo. 2.000 só no Instagram, tá? YouTube, Não, só no Instagram. Tem Twitter, tem Facebook. tudo, Spotify, todos os lugares. Então, assim, você que está acompanhando a gente pela primeira vez, veio pelo Instagram do Zezé Reitora, Instagram, @ZezReitora, veio através do Instagram da nossa Zeli, vem também pro YouTube, segue a gente lá se inscreva no canal, curte, Prudencast, manda pros amigos, compartilha no grupo da família, dos amigos, no grupo do futebol, que é sempre bem-vindo pra gente aqui no Prudencast. O meu Instagram é @FalaPedroReis. Olha, quase eu errei. Tá confundindo. Né? E o Instagram do Fábio é @FalaFábioReis. Vic, o seu Instagram pro pessoal? Vic Domingos. @VicDomingos. VIC Domingos, facinho, para você seguir a mais nova integrante do Prudencast. E o Instagram da Ultracel, como que é? Instagram da Ultracel? Deixa eu ver. Ultracel PP. Ultracel, eu tive que com colar. L só. Eu digitava Isso. com 2 L's, mas é Ultracel com L só PP. E o da Kinder agência não tem Kender é Muito fácil. @Agência Kender. Kender. Fácil. Simples. Simples. Obrigado, assim. gente, todo mundo. Valeu, que pessoal. acompanhou. Obrigadão pela audiência aí. Tamo junto. Até a próxima. Um Tchau. abraço. Valeu. Tchau, tchau. Dance, dance.